Olá meninas, boa tarde, bom dia, dependendo do horário que vocês estão assistindo. Eu sempre gravo à tarde por causa da luz, fica melhor. Eu fiquei um tempinho sem gravar vídeos porque o meu gatinho caiu, acabou se machucando. E até os veterinários estavam achando que ele não ia voltar a andar mais porque ele machucou a coluna perto das patinhas traseiras, mas graças a Deus já se recuperou, tá bem, tá andando, manca um pouquinho, mas já tá bem melhor, já consegue subir nas coisas, para quem achou que ele nem ia andar, né? Então tô bem alegre assim com a recuperação. E daí a gente já vai voltando à vidinha normal da gente, né? Hoje eu trouxe para vocês uma peça bem simples que eu vou fazer para mim, e daí eu resolvi já gravar. É uma capa para máquina, tá? De costura. Eu quero fazer ela aí olhando a minha máquina, porque é uma máquina bem antiguinha que eu tenho ali. Eu mandei dar uma arrumada, uma reformadinha nela. E eu quero deixar ela guardada. É uma máquina de família, né? E aí eu resolvi de fazer a parte da frente dela de cristal, tá? Plástico cristal. O meu plástico, meninas, mesmo guardado e com o papel manteiga e tudo mais, ele acabou que ele meio que amassou um pouquinho. Eu acho que depois com o tempo ele deve voltar ao normal, né? E aí eu já tinha bastante ainda desse, eu disse, eu não vou por fora, vou utilizar, né, para fazer a capa. Então eu tenho a parte da frente do corpo da máquina, vai ser no cristal, tá? E as laterais, eu não queria fazer ele todo de cristal, tá? Aí a lateral, meninas, eu vou fazer de tecido, tá? Eu aqui estou usando sarja, é uma sarja mais grossa, tá? Vocês podem ver, olha, ela é bem grossa, tá? E aí, o que eu fiz? Eu cortei 2 tecidos, tá? E coloquei manta acrílica dentro, mas pode ser R1, R2, até nylon, aquele nylon dublado, é o que vocês quiserem para fazer para a estrutura, tá? Pode também estar fazendo quilt ou estar fazendo um zigue-zague. Eu aqui não fiz, meninas, porque como eu utilizei 2 retalhos, então aqui não iria dar certo, tá? Para eu fazer assim, mas normalmente às vezes eu gosto de fazer, se é um tecido que vai ficar para dentro, ainda umas costurinhas acompanhando, fica bem fofo, tá? Então aqui eu não fiz nada, eu só deixei, como eu vou colocar viés depois, ele vai ficar bem firminho no lugar, tá? Eu vim só aqui então e fiz uma costura, tá? Em toda a volta, olha, os dois são 2 partes, né? São 2 laterais, tá? Com o mesmo tecido. Por que eu tô usando 2 tecidos? Porque assim, a hora que eu for erguer, então, digamos aqui, eu vou tentar mostrar aqui, olha, na máquina, eu fui erguer, e como aqui a base é de transparente, então aí ficaria aparecendo o fundo do tecido, né? E assim não, olha, a hora que eu for colocar aqui, fica aparecendo o tecido também, tá? E aí, nas laterais, eu vou colocar velcro. Como que eu fiz o molde? Esse molde não tem medidas, eu não vou passar medidas, meninas, porque assim, cada máquina é uma medida e é um tamanho, tá? E essa, como é uma máquina muito antiga, ela é bem pequena, tá? Ela não é muito grande. Então, as medidas não vão dar certo para as outras máquinas. Mas é muito fácil de tirar as medidas, tá? Então, aqui eu tenho o cristal, tá? Eu peguei toda a parte inteira da máquina, tá? Eu vou tentar colocar assim para vocês verem. Então, essa aqui é toda a parte da frente, tá? Da máquina. Olha, até ele está dobrado em 2, tá? E aqui a parte de cima, é a altura, tá? Olha. Então, ele fica um quadrado bem longo mesmo, tá? Então, essa é toda a parte da frente, tá? Você pega a tua máquina, mede, tá? Digamos aqui toda a volta dela, inclusive os pininhos em cima e tudo mais, tá? Aí, vocês tiram a medida, daí vocês cortam
no cristal. Mas aqui, depois eu quero fazer uma barrinha, tá? Vou fazer uma barrinha mais larguinha, que eu quero dar uma franzidinha, porque eu não quero que essa máquina pegue pó. Porque essa não vai ser uma máquina que eu vou estar utilizando ela para costurar, tá? Então, eu cortei maior um pouco essa minha volta toda, tá? Para ficar essa sobra, tá? Para eu fazer essa dobra depois. Aqui, tá? Eu peguei a lateral, tá? Medi a lateral. E aqui eu medi a mesma medida toda que vai dar da volta aqui. A hora que eu for colocar, vocês já vão entender, tá? Senão assim eu mostrando só vai ficar confuso. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou dobrar ao meio, tá? Aqui até ali ela não pegou bem a costurinha, mas não faz mal. Eu vou dobrar bem ao meio, tá? Olha. Ali ela deve ter escorregado a hora que eu fui costurar, porque a sarja ela é um pouquinho lisinha, tá? Venho aqui bem no meio aqui em cima, olha. Olha, bem no meio, tá? Eu vou fazer um piquezinho aqui. Tá? Ó, ficou meu piquezinho bem no meio. Do outro lado, da mesma maneira. Como eu disse, é uma peça bem prática, bem rápida. Aqui, se vocês não quiserem passar a costura reta, vocês podem estar passando zigue-zague, tá? Olha, faço aqui novamente mais um picozinho ali, tá? Reservo esses dois. Dobro aqui o meu cristal. Só deixa eu tirar o meu potinho daqui das minhas coisinhas. Vai acabar me atrapalhando. Olha, dobrei bem ao meio. Eu fui lá, cortei bem certinho, tá? Então, dobrei ao meio. Aqui na parte de cima, ó, tá vendo? Olha. Eu sei que no cristal é um pouco ruim da gente enxergar. Também vou fazer um picozinho ali. Aqui do outro lado, da mesma maneira. Eu só preciso encontrar o meio ali, tá? Eu sei que como é uma peça maior, não é um pouquinho ruim de visualizar, olha. Aqui também eu vou cortar um picozinho. Agora eu abro ele. E uno aqui, olha, o meio da minha lateral e o meio do meu cristal. E coloco um alfinete. E agora eu venho dando a volta. Eu não estou usando aquele cristal bem duro, tá? Tem um que é mais durinho, mais firme que esse. Eu tô usando esse aqui, ele é um pouquinho mais molinho, tá? Sempre com cuidado aqui, tá? Pra não rasgar o plástico. Olha, e venho dando a volta. E vou alfinetando toda a volta.
E agora o outro lado. Sempre corte um pouquinho mais de sobra, tá, meninas? Tanto o cristal ali. Porque como a gente tá trabalhando com medidas, se tiver alguma diferencinha, a gente consegue ajustar, tá? E como esse aqui ele é mais fininho, ele me deixa trabalhar melhor do que o outro. E aqui no final. Deixa eu colocar mais um aqui no meio. É uma peça maior, então é um pouquinho ruim mesmo da gente visualizar. E ele vai ficar assim, olha, a lateral, tá? Todo alfinetado, tá? Olha, porque daí depois de pronto, a hora que eu colocar lá na máquina, ele fica a parte do tecido pra dentro também, tá? Porque eu não quis fazer transparente inteiro, né? Eu queria fazer algo assim, mais, não inteiro, né? A parte daí, só a parte da frente mesmo. Eu vou reservar o outro lado, tá? E aí eu vou estar agora, meninas, passando uma costura, tá? Olha. Em toda essa volta. Aqui eu tô utilizando um pé de máquina, tá? Como vocês podem ver, eu não troquei o pezinho da máquina, tá? Porque na reta, para costurar com o cristal, ele costura bem, sabe? Ele desliza bem. Mas se a máquina de vocês tiverem essa dificuldade, aí vocês podem estar usando aquele outro pezinho de teflon, né? Eu tenho ele ali, mas eu para costurar essa nunca usei. Sempre verifique se ele não dobra embaixo, tá? Sempre vão puxando, porque o plástico ele escorrega, tá?
Prontinho. Olha, bem rápido, bem fácil, tá? Agora eu vou montar o outro lado. Acha que é onde eu fiz o meu piquezinho, tá aqui, olha, piquezinho com pique. Eu sei que assim é um pouco chatinho de olhar. Pronto. Eu já coloco o primeiro alfinete. E venho alfinetando os dois lados novamente. Eu gosto de alfinetar desta maneira, porque aí fica meio bem certinho. E aí, se tiver alguma sobrinha, aí fica na parte de baixo, daí a gente ajusta embaixo. E não fica torto. Aí os dois lados, eles sempre vão ficar bem parelhinho. Porque às vezes a gente vai costurar direto, e aí ele fica assim meio que enviesado, né, sensação. E assim não. Ele leva um pouquinho mais de tempo, né? Mas ele fica bem bom. Olha. Então, já tem um lado alfinetado. Até que eu posso tirar um daqui. Eu coloquei bastante. E agora eu trabalho pro outro lado. Aqui depois eu só preciso cuidar ali onde não pegou a costura. Aí, não precisa nem alfinetar até o final, porque eu sei que já tá certo. Ok? Então, vamos agora costurar o outro lado. Sempre cuidando que pega o tecido e o plástico embaixo, tá? Sempre puxa um pouquinho.
Aqui, como o meu tecido eu não prendi, eu vou só puxar um pouquinho, tá? Como ele escorregou lá na hora de costurar. Mais um pedacinho. Prontinho. Então, olha, agora eu tenho os dois lados já pronto, ó, as duas laterais. Eu vou dobrar assim. Acho que vai ficar melhor para visualizar. Olha. E a capa já tá praticamente quase pronta. Olha, então os dois lados já costurados. O que eu vou fazer agora, meninas? Eu vou vir aqui com muito cuidado agora, tá? E vou cortar um pouco desse excesso aqui da sobra da costura, tá? Com cuidado ali pra não cortar o plástico, tá? Tô deixando aqui mais ou menos o que? Um meio centímetro ali de... Vai virando ali pra não pegar o plástico. E eu preciso cortar esse aqui, porque a hora que eu for colocar o viés, do jeito que eu vou colocar ele, senão ele não vai dar certo. Vocês podem estar utilizando o tricoline também, tá, meninas? Daí o tricoline, aqui, ele é muito molinho, né? Daí dá pra dublar ele, tá? Pode usar o termocolante e deixar ele mais durinho. Daí também pode usar o tricoline. Eu não usei o tricoline porque o que eu tinha ali que eu queria usar, que era uma cor assim mais neutra, eu não teria todo o tecido, tá? Por isso que daí aí eu tinha essa sarja. Eu disse, essa sarja vai dar certo também. Daí eu não preciso dublar, né? Porque ela já é mais firme, mais durinha, né? Pra ela ser mais grossa. Então, por isso que eu optei por usar a sarja. Mas senão daí eu teria feito no tricoline, tá? Aí um dos lados do tecido, como eles duas faces, né? Então eu ia dublar um lado.
com termocolante. E aí, daí do outro lado, sim, daí eu só o tecidinho e mais a manta acrílica, pra ficar mais fofinho assim, né? Então, são ideias, mas eu não tenho sarja, tenho tricoline, uso o tricoline. Daí, também pode colocar o R1, o R2. Aí, ele também já fica mais firminho, né? Daí, vocês testam aí se precisa fazer, colocar o termocolante ou não, né? Aí, fica a critério de cada um. Esse que ele demora um pouco, meninas, porque eu tô tendo cuidado pra não cortar o plástico, tá? Falta mais um pedacinho agora. As sobras aí embaixo ainda não vou me preocupar, eu vou cortar só depois, tá? Então, ele ficou assim. Agora, meninas, aqui em toda essa volta, eu vou estar colocando o viés, tá? Aí, eu já venho no próximo vídeo pra gente colocar o viés em toda a volta, tá?